Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 50, dia 9 de setembro de 2023. A filha de Jairo ressuscitada dos mortos. Lucas 8, 49 a 56. Enquanto ele ainda falava, veio um dos chefes da casa da sinagoga, dizendo-lhe: "A tua filha está morta, não perturbe o mestre." Mas, ouvindo Jesus, respondeu-lhe dizendo: "Não temas, crê somente, e ela ficará sã." E entrando em casa, não deixou ninguém entrar, senão Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E todos choraram e a lamentaram. Mas ele disse: "Não chores, ela não está morta, mas dorme." E eles riram dele com desprezo, sabendo que ela estava morta. E ele colocou todos para fora e tomou-a pela mão e chamou, dizendo: "Menina, levante-se." E seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e ele mandou dar-lhe de comer. E os pais dela ficaram surpresos, mas ele os encarregou de não contar a ninguém o que foi feito. Lucas 8, 49 e 56. Os versículos que lemos agora contêm um dos três grandes exemplos que o Espírito Santo julgou apropriado registrar de Nosso Senhor, restaurando uma pessoa morta à vida. Os outros dois casos são os de Lázaro e o filho da viúva em Naim. Parece não haver razão para duvidar de que Nosso Senhor levantou outros além desses três. Mas esses três casos são especialmente descritos como padrões de seu poder onipotente. Uma era jovem, que acabara de dar seu último suspiro. Era um jovem que estava sendo carregado para seu enterro. Era um homem que já havia 4 dias na sepultura. Em todos os três casos, vemos a vida imediatamente restaurada por ordem de Cristo. Observemos nos versos diante de nós quão universal é o domínio que a morte detém sobre a humanidade. Vemos a morte chegando à casa de um homem rico e arrancando dele o desejo de seus olhos com um golpe. Notícias como essas são as taças mais amargas que temos que beber neste mundo. Nada corta tão profundamente o coração do homem como se separar de seus entes queridos e colocá-los na sepultura. Poucas dores são tão esmagadoras e pesadas como a dor de um pai pela morte de um filho único. A morte é realmente um inimigo cruel. Ele não faz distinção em seus ataques. Ele vem para a mansão do homem rico, assim como para a casa do pobre. Ele não poupa os jovens, os fortes e os belos, assim como os velhos, os enfermos e os grisalhos. Nem todo o ouro, nem toda a habilidade dos médicos pode manter a mão da morte longe de nossos corpos no dia de seu poder. Quando a hora marcada chegar e Deus permitir que ela ferir, então nossos esquemas mundanos devem ser interrompidos e nossos queridos devem ser levados e enterrados fora de nossa vista. Esses pensamentos são melancólicos e poucos gostam de ouvi-los. O assunto da morte é aquele para o qual os homens fecham os olhos e se recusam a olhar. Todos os homens pensam que todos os homens são mortais, menos eles mesmos. Mas por que devemos tratar essa grande realidade dessa maneira? Por que não deveríamos antes encarar o assunto da morte de frente, para que quando chegar a nossa vez, estejamos preparados para morrer? A morte virá às nossas casas, gostemos ou não. A morte levará cada um de nós embora, apesar de não gostarmos de ouvir sobre isso. Certamente é parte de um homem sábio se preparar para essa grande mudança. Por que não devemos estar prontos? Alguém que pode nos livrar do medo da morte. Cristo venceu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Embora ele morra,
ainda assim ele viverá. Vamos crer no Senhor Jesus e então a morte perderá seu aguilhão. Poderemos então dizer com Paulo: para mim morrer é lucro. Filipenses 1:21. Observemos em segundo lugar, nos versículos diante de nós, que a fé no amor e poder de Cristo é o melhor remédio em tempos de angústias. Somos informados de que quando Jesus ouviu a notícia de que a filha do governante estava morta, ele lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Essas palavras, sem dúvida, foram ditas com reverência imediata ao milagre que nosso Senhor iria realizar. Mas não precisamos duvidar que eles também foram feitos para o benefício perpétuo da Igreja de Cristo. Eles foram feitos para nos revelar o grande segredo do conforto na hora da necessidade. Esse segredo é exercer fé, voltar-se para o pensamento do coração amoroso e da mão poderosa de Cristo. Em uma palavra, crer. Que uma petição por mais fé faça parte de todas as nossas orações diárias. Como sempre, teríamos paz, calma e tranquilidade de coração. Digamos com frequência: Senhor, aumenta a nossa fé. Centenas de coisas dolorosas podem acontecer conosco todas as semanas neste mundo maligno, das quais nossas pobres mentes fracas não podem ver a razão. Sem fé, seremos constantemente perturbados e abatidos. Nada nos deixará alegres e tranquilos, mas um senso permanente do amor de Cristo, da sabedoria de Cristo, do cuidado de Cristo por nós e da administração providencial de Cristo de todos os nossos assuntos. A fé não afundará sobre o peso de más notícias. Ele não terá medo de más notícias. Seu coração está firme, confiando no Senhor. Salmo 102:7. A fé pode ficar quieta e esperar por tempos melhores. A fé pode ver a luz mesmo na hora mais escura. É uma necessidade para a prova mais pesada. A fé pode encontrar espaço para construir um Ebenezer, pedra de ajuda, em qualquer circunstância, e pode cantar canções à noite em qualquer condição. Aquele que crê não se apressará. Você vai mantê-lo em perfeita paz, cuja mente está em você. Mais uma vez, deixemos que a lição fique gravada em nossas mentes, se quisermos viajar confortavelmente por este mundo. Devemos acreditar. Vamos notar finalmente nesses versículos o poder todo-poderoso que nosso Senhor Jesus Cristo possui até mesmo sobre a morte. Dizem-nos que ele veio para a casa de Jairo e transformou o pranto em alegria. Ele pegou o corpo ofegante do filho do governante pela mão e disse: meu filho, levante-se. Imediatamente, por aquela voz toda poderosa, a vida foi restaurada. Sua vida voltou e ele ressuscitou imediatamente. Vamos nos consolar com o pensamento de que há um limite para o poder da morte. O rei dos terrores é muito forte. Quantas gerações ele ceifou e varreu no pó. Quantos sábios fortes e adoráveis ela engoliu e arrebatou em seu auge. Quantas vitórias ela conquistou e quantas vezes escreveu: vaidade das vaidades no orgulho do homem. Patriarcas, reis, profetas e apóstolos, todos por sua vez foram obrigados a ceder a ela. Todos eles morreram. Mas, graças a Deus, existe alguém mais forte que a morte. Alguém que disse: ó morte, serei a sua praga. Ó sepultura, serei a sua destruição. Oséias 3:14. Este é o amigo dos pecadores, Cristo Jesus, o Senhor. Ele provou seu poder frequentemente quando veio à terra pela primeira vez na casa de Jairo, perto do túmulo de Betânia, no portão de Naim. Ele provará seu poder para todo mundo quando ele voltar. O último inimigo que será destruído é a morte. 1 Coríntios 15:26. A terra expulsará os mortos. Isaías 26:19. Deixemos a passagem com o pensamento consolador de que as coisas que aconteceram na casa de Jairo
são um tipo de coisas boas por vir. A hora está chegando e em breve estará aqui, quando a voz de Cristo chamará todo o seu povo de seus túmulos e os reunirá para não mais se separar. Os maridos crentes verão mais uma vez as esposas crentes. Os pais crentes verão mais uma vez os filhos crentes. Cristo unirá toda a sua família, redimida no grande lar no céu, e todas as lágrimas serão enxugadas de todos os olhos. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, abençoe o nosso sábado. Abra o nosso entendimento, Pai, para que a Tua palavra faça morada no nosso coração, em nossas mentes. É o que eu lhe rogo e lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.